Bom, meus amigos, essa história do Epstein parece pior do que qualquer filme de terror que já existiu na história humana. Pessoas que destroem vidas de almas inocentes, para não falar crime, você sabe. Se eu falar isso, o algoritmo não vai gostar. Inacreditável. Inclusive, há relatos de rituais onde matam e comem carne humana, inclusive os bebês. Inacreditável. Tem um vídeo que surgiu nas redes sociais. Uma modelo mexicana surtou. Eles comem carne humana. Eles comem carne humana. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! ¡Fuera la carne! Pessoas estão a ligar este vídeo com esse facto. Epstein, demônio, fez grandes crimes dentro da sua ilha. Praticamente um lugar que parece céu, mas é o inferno. Levavam menores de idade, crianças, para fazerem o que eles querem e faziam rituais no local. Vários nomes estão a surgir neste momento, o que chama a atenção. O Reino Unido, neste momento, está em uma situação descontrolada. Steinmeier corre o risco de ser impeachmentado neste momento. Por que Steinmeier pode ser impeachmentado? Eu gostaria de comentar tudo neste vídeo. O rei Charles também foi questionado sobre a situação. Muitos nomes estão a surgir, está a mexer o mundo. Nomes dos famosos, fotos, vídeos, porque a justiça americana decidiu liberar imagens, prints, e-mails, documentos e vários nomes estão na lista, principalmente os famosos que você conhece. Os nomes estão na lista, faziam parte desse, não sei o que vou chamar isso. Eu peço o seu like, obrigado quem deixou o like, inscreva-se no nosso humilde canal, ative o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Se vocês deixarem vários likes, eu vou fazer a continuação aqui no canal sobre esse assunto. Tem muito para falar. Olha, muitos nomes estão a surgir na lista, até mesmo os líderes religiosos conhecidos, até os presidentes, empresários. Olha, a fotografia com Elon Musk junto com Zuckerberg, dono do Facebook, apareceu também. Estão a dizer que o Papa Francisco também foi citado. Estão a dizer aquele líder dos Buda, aquele que deu a língua numa criança, vocês se lembram daquele escândalo? Ele também foi citado. Vários nomes estão a ser citados. Inclusive, vou trazer aqui, se vocês comentarem, vocês deixarem likes, vou trazer aqui a continuação, mostrar outros nomes poderosos que estão a ser citados. Bill Gates fez parte dessa coisa terrível, tá? Dessa junção terrível. Bill Gates, que supostamente ajuda as crianças pelo mundo, crianças que necessitam, faziam mal também às crianças. Podemos ver aqui, Bill Clinton também. Donald Trump foi citado. Prince Andrew, ele inclusive fez acordo com a justiça. A moça morreu em 2021, mas o facto também ocorreu alguns anos atrás. Uma moça que lhe levou na justiça por causa desse facto. Que Epstein levou a moça dos Estados da América para a Inglaterra para entregar para príncipe. Inclusive, o rei Charles foi questionado por causa dos crimes do irmão dele. Em público. A revelação dos arquivos do predador sexual Jeffrey Epstein causou um terremoto político na Inglaterra. A crise atinge tanto o governo quanto a monarquia. Era mais uma visita do rei Charles a uma cidade inglesa, mas uma pergunta roubou a cena. No meio do povo, um homem gritou: há quanto tempo você sabe sobre Andrew e Epstein?
O monarca ignorou o protesto e seguiu cumprimentando as pessoas em Clitheroe, no norte do país. Starmer, o que se passa? O seu chefe de gabinete foi citado. E Starmer, nesse momento, seu governo está em risco. Inclusive, o chefe de gabinete teve que renunciar. A posição do primeiro-ministro britânico Keir Starmer ficou por um fio nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro, enquanto ele tenta convencer os parlamentares do Partido Trabalhista a não o demitirem do cargo após 1 ano e meio no poder. O primeiro-ministro perdeu seu chefe de gabinete no domingo e está rapidamente perdendo o apoio de parlamentares trabalhistas, após revelações sobre a relação entre o ex-embaixador britânico em Washington, Peter Mandelson, nomeado por Starmer, e o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein. O diretor de comunicações de Starmer, Tim Allen, também se demitiu. A tempestade política surge da decisão de Starmer, em 2024, de nomear Mandelson para o cargo diplomático mais importante da Grã-Bretanha. O embaixador foi demitido em setembro, após a divulgação de e-mails que mostravam que ele mantinha amizade com Epstein, mesmo após a condenação do financista em 2008 por crimes sexuais envolvendo uma menor. Críticos dizem que Starmer sempre soube da ligação de Mandelson com o financista americano, e que deveria ter tido mais discernimento ao nomear o ex-embaixador. Starmer pediu desculpas na semana passada por, entre aspas, ter acreditado nas mentiras de Mandelson. A polícia está investigando o ex-embaixador por possível má conduta em cargo público, devido a documentos que sugerem que ele repassou informações governamentais confidenciais a Epstein há cerca de 15 anos. O crime prevê pena máxima de prisão perpétua. Preste atenção sobre a história do cara. Em 2005 e 2006 foi acusado de crimes de pedo. Em 2008 ele foi preso. Mas só que ele fez um acordo. A sua prisão foi tão leve em que ele saía na prisão e ia trabalhar. Chegou um momento ele teve que viajar de uma viagem internacional e voltar. Uma prisão leve demais. E outra coisa aconteceu no tempo da sua prisão. 2 dias depois da sua condenação, ele ganhou na lotérica. Meu Deus. Ganhou 80 milhões de dólares. Eu verifiquei tudo isso. Bem verificado. Não ganhou no seu próprio nome, mas a sua empresa reivindica o prêmio. O prêmio divulgado 2 dias depois da sua prisão. Algumas informações que eu encontrei no dia que divulga o nome de quem ganha nessa lotérica, os computadores não funcionaram. Estamos a falar de 2008. Mas depois as informações surgiram que quem ganhou foi uma empresa que se chama Zoro Truths. Investigando, o dono dessa empresa é o cara que estava na prisão. É o beneficiário. É o dono, praticamente. É o dono da empresa. Você imagina isso? Quem faria isso? Eu investiguei, essa lotérica era do Estado, não é do ser humano, não é de algum empresário, é do Estado. Significa o cara controlava o Estado naquela época. Porque depois da sua saída, ele fez 17 a 18 meses da prisão, depois da sua saída, o cara começou a aparecer com Bill Gates e outros conhecidos. E muitos famosos começaram a ir na ilha dele a fazer essas coisas. Quer dizer, ficou pior do que ele fez em 2005 e em 2006. E olha esta foto também que está viralizada, onde aparece o Musk e Mark Zuckerberg. Bom, esta foto não diz tanta coisa, tá? Pode ser que eles estavam sentados apenas conversando, dizem que a conversa é de 30 minutos. Mas, pronto, isso mostra que todos os famosos, bilionários estavam ligados a esse cara, o predador e o demônio. Praticamente o demônio, mais do que o demônio, não sei se é o próprio Satanás. Muitas vidas destruídas, infelizmente. Muita gente mortas. Estão a dizer que ele tinha um terreno, ou ele tem um terreno que até hoje não foi investigado, mas dentro do terreno ele enterrou pessoas. Ele foi visto a comprar uma quantidade
de ácido, que era mesmo para fazer desaparecer, possivelmente, algum corpo. Quer dizer, tem muitas coisas surgindo, muitos nomes entrando na lista. Olha, meus amigos, até onde um ser humano pode chegar na sua maldade? Até onde esses poderosos desta terra podem chegar em suas maldades? Esses caras não têm alma, não têm. Eles buscam a imoralidade, eles amam a imoralidade, eles ficam felizes com isso. Mas eu vos digo que o pagamento dessas pessoas vai chegar em algum momento. Vai chegar. E essas coisas têm que surgir para que nós também tomemos cuidado. Inclusive, nesses documentos foram citaram até o Brasil várias vezes. Muitas crianças eram, olha, falei até aqui, muitas almas inocentes eram tiradas do Brasil para levar nessa ilha aí. Infelizmente. Por isso que eu sempre falo, pai, proteja seus filhos. Mãe, proteja seus filhos. Um mundo estranho, muito estranho, tá? Existem pessoas sem alma, sem almas. Como é possível um ser humano fazer mal a uma inocente? Meu Deus. Tem coisas que aconteciam no meio deles que não vou conseguir contar porque são pesadas. Eu só lendo os documentos, onde falam da tortura, onde da autorização de matar, onde falam, foi bom essa tortura, gostei, o vídeo da tortura. Tortura uma crime. Olha isso. Inacreditável, né? Inacreditável. Bom, vamos fazer mais o quê? Esse é o mundo, tá? Este é o mundo que estamos a viver, que é liderado pelo Satanás. Os caras da elite fazem parte de coisas perigosas. Sobre a foto onde Musk aparece, junto com Mark Zuckerberg, nada demonstra que eles faziam parte do esquema, porque era a foto tirada enquanto estavam na mesa e conversando. Não há algo assim que pode dizer, olha, eles estavam também no ritual, eles estavam fazendo mal em almas inocentes. Não há provas disso. Mas ainda estão a surgir várias coisas. Então, nos próximos dias, vou trazer para vocês aqui a continuação sobre esse assunto. Muito obrigado quem deixou o like, muito obrigado. Compartilha também o nosso vídeo. Deus abençoe.